Olá, boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta segunda-feira a adoção de um piso salarial nacional para os trabalhadores em vigilância. De acordo com a Confederação Nacional da categoria, são mais de 2.300.000 vigilantes registrados no Brasil. Eles querem um piso salarial de R$3.000. O piso nacional, ele não só vai valorizar o vigilante, como vai dar respeito para ele também. A vigilância, o próprio nome já está dizendo, né? É o papel de cuidar da segurança da sociedade, da segurança das pessoas. E esses profissionais precisam ser respeitados e não serem tratados como são ainda em muitos estados pelo país afora. Piso salarial nacional que eu vou defender, não só apresentar, como vou defender aqui no Congresso Nacional. As precárias condições de trabalho e a ausência de um plano de carreira também foram debatidos na reunião da Comissão de Direitos Humanos. O salário de ingresso do vigilante é o do final de carreira, porque não tem carreira. Nós estamos lidando nesse momento, senador Paulo Paim, com um volume muito grande de mortes na nossa categoria. Essas mortes, quando a gente vai verificar, os principais responsáveis são as empresas que colocam o vigilante para trabalhar sem nenhuma condição de segurança. Para comemorar o mês do meio ambiente, servidores do Congresso vieram para o trabalho de bicicleta. Os ciclistas saíram do Museu Nacional e desceram a esplanada dos ministérios até o prédio do Congresso. O Pedal Monumental é um evento dos programas de preservação do meio ambiente das duas casas legislativas, o Senado Verde e o Ecocâmara. Morreu ontem o ex-senador Jarbas Passarinho. Ele tinha 96 anos e estava em casa, em Brasília. A causa da morte foi falência de órgãos em decorrência da idade. Jarbas Passarinho foi velado no Oratório do Soldado, no setor militar de Brasília. O coronel Jarbas Passarinho levou os valores e princípios aprendidos na caserna, durante mais de 30 anos, servindo como soldado nosso, para a vida pública. Cerca de 200 pessoas assistiram à missa celebrada pelo capelão militar. A filha de Jarbas Passarinho, Júlia Maria, falou em nome da família. Jarbas apoiou o regime militar de 64, mesmo ano em que começou a carreira política. Eu chamo contra-revolução. Ou, para aproveitar a palavra de um comunista respeitável, que eu já cogorendo, eu chamo golpe preventivo. Porque golpe de Estado é coup d'etat, aquilo é absolutamente certo. Se você derruba uma pessoa eleita, normalmente pelo povo, se está dando um golpe de Estado. O homem é ele e suas circunstâncias. As circunstâncias que ele vivia são diferentes das que vivemos a nós agora. O senador Hélio José foi prestar homenagens a Jarbas Passarinho, que teve 3 mandatos no Senado, foi líder do governo Figueiredo em 1979 e presidiu a casa em 81. Um regime onde a linha era mais dura, mas todos tínhamos o senador Jarbas Passarinho, aquele exemplo do democrata que conversava, que procurava agir para que os movimentos sociais, mesmo no regime mais duro, tivessem voz. Jarbas Passarinho foi enterrado às 4 da tarde no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O enterro foi acompanhado da execução da canção de artilharia e de tiros de fuzil e de canhão. Honras militares e de ministro de Estado, para ele que ocupou 4 ministérios e foi coronel do Exército. Desde criança que ele nos embalava, nos adormecia cantando a canção da artilharia, o hino do Exército, essas canções, os hinos militares, né? Jarbas Passarinho deixa 5 filhos e 14 netos. O filho Carlos recebeu do Exército a bandeira do Brasil que cobriu o caixão do pai. É uma homenagem extremamente sensibilizante, porque feita da origem dele, que foi na caserna, no Exército, os valores que ele aprendeu e transmitiu para nós, principalmente aqueles pilares da honradez, dignidade, justiça, humildade. Em sessão de homenagem a Jarbas Passarinho em junho de 2008, ele se despede da vida pública. É tempo de arriar a vela do barco.
Senhor, abençoai o descanso de hoje. Muito obrigado. O presidente Renan Calheiros decretou luto oficial de 3 dias no Senado e, em nota, lamentou a perda de um grande brasileiro. Segundo Renan, em todos os cargos que ocupou, Jarbas Passarinho demonstrou profundo espírito público e dedicação ao interesse nacional. No plenário do Senado haverá uma sessão de homenagem a Jarbas Passarinho, ainda a ser marcada. Está marcada para amanhã a votação da medida provisória 713. Ela reduz o imposto de renda retido em remessas de dinheiro para o exterior. A medida beneficia agências de turismo. De janeiro a abril deste ano, os brasileiros gastaram 4 bilhões de dólares em viagens ao exterior. Parte desse valor é pago diretamente pelos viajantes, por meio de cartão de crédito, por exemplo. Nesse caso, está sujeito à cobrança de 6,38% de IOF. Quando o turista compra um pacote em uma agência, a tributação é um pouco diferente. Até o final do ano passado, o valor enviado ao exterior para pagar despesas pessoais era isento de imposto de renda retido na fonte. Só que no início de janeiro, a isenção acabou e esse dinheiro ficou sujeito a uma alíquota de 25%, o que gerou reclamação do setor. Uma medida provisória editada em março e que está em análise no Congresso diminuiu esse percentual para 6% até 31 de dezembro de 2019. Que é um percentual mais compatível, não vai com certeza criar grandes dificuldades nem para o brasileiro que quer ir ao exterior e muito menos para as agências de viagens que vivem exatamente desta intermediação do serviço de promoção do turismo internacional. Essas remessas serem tributadas em 25% seria a decretação da falência total do turismo brasileiro. O texto da medida provisória também deixa claro que o dinheiro enviado ao exterior para custear gastos com saúde e educação é isento do imposto de renda retido na fonte. O relatório do senador Dalírio Beber modifica a cobrança de imposto de renda também para as aposentadorias de brasileiros que moram em outro país. A lei atual determina que, independentemente do valor recebido, o aposentado ou pensionista pague 25% de imposto. O senador quer que a cobrança seja escalonada de acordo com a renda, variando de 0% a 27,5%, como acontece para quem mora no Brasil. A necessidade de correção é ainda mais premente se considerado que, segundo dados fornecidos pelo Ministério de Relações Exteriores, a maioria dos benefícios pagos no exterior no regime geral da Previdência, INSS, não seria sequer tributada se o beneficiário residisse no Brasil. 28 anos depois que a Constituição entrou em vigor, o Congresso Nacional regulamenta um mecanismo judicial previsto na lei máxima do país, o mandado de injunção. Por meio dele, o Supremo Tribunal vai ter regras para cobrar do poder público a garantia de algum direito que não tenha sido detalhado em lei. O consultor legislativo Ronaldo Jorge explica o projeto. Ronaldo, antes mesmo desse projeto ser regulamentado, ele já vem sendo usado, né? Vem sendo usado com muita intensidade, inclusive, no Supremo, e esse foi um dos motivos que levou à necessidade de uma disciplina maior, né? Havia uma decisão do Supremo no final da década de 80 que dizia que o cidadão poderia utilizar o mandado de injunção porque seria uma garantia constitucional auto-aplicável. A despeito de ser uma garantia nova, nunca as constituições brasileiras haviam previsto o mandado de injunção. A despeito de ser uma garantia nova, o Supremo entendia até o final, na década de 80, que poderia ser manejado sem qualquer tipo de regulamentação. Esse entendimento muda no final dos anos 2000, 2007, 2008, porque até então o Supremo não dava a solução para o caso concreto que era levado, né? O Supremo unicamente declarava a omissão do Poder Legislativo e do Poder Executivo ao disciplinar uma determinada matéria, tá? Esse resultado, esse efeito, era um efeito similar ao da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Houve uma grande crítica de doutrinadores do direito constitucional dizendo que não era possível você ter dois institutos com os mesmos efeitos. A partir de 2007, o Supremo muda o entendimento e passa a adotar uma solução para o caso concreto, tá? Isso aconteceu com a questão da greve dos servidores públicos,
houve um mandado de injunção impetrado por entidades sindicais de servidores públicos, e o Supremo decidiu que, enquanto houvesse a pendência de regulamentação, de norma regulamentadora, seria adotada para os servidores a norma que disciplina a greve, o exercício da greve no setor privado. Ou seja, deu uma resposta, né? Deu uma resposta concreta, e que exatamente essa é a filosofia do projeto que está previsto agora. Há de haver uma solução para um caso concreto, ou o Supremo determina um prazo para que essa mora legislativa seja cumprida, ou então ele fixa determinadas condições para a solução daquele caso concreto. Inicialmente para as partes que entraram com um mandado de injunção, dependendo da situação, essa mesma decisão pode ser ampliada para todo o resto da sociedade. Isso é um fortalecimento da cidadania, Ronaldo? Sem dúvida, André, sem dúvida. O cidadão passa a ter a capacidade de exercer plenamente os direitos que estão previstos no texto constitucional. É fundamental que haja previsão no texto constitucional, mas essa norma constitucional, esse direito, essa liberdade, essa prerrogativa assegurada no texto constitucional, sem que haja um detalhamento, limita o exercício por parte do cidadão. Então, com o mandado de injunção, é mais uma forma de se pressionar os poderes públicos responsáveis pela regulamentação e pelo pleno exercício e concretização daquele direito que está previsto na Constituição. Ronaldo, com a sanção do presidente Michel Temer, essas novas regras já passam a valer, é isso? Há uma previsão de aplicação imediata. Os mandados de injunção que estiverem em curso quando houver a publicação da norma, se não tiver havido ainda o trânsito em julgado, a norma passa a se aplicar a esses casos, passa a disciplinar o julgamento daqueles casos, tá certo? E os novos casos todos vão ser disciplinados por essa norma nova. Ok. Ronaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. A Comissão Especial do Impeachment volta a se reunir logo mais às 4 da tarde para definir o cronograma de trabalho, que depende agora do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski analisa recurso apresentado pela oposição sobre o prazo para as alegações finais. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.